Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar já já. Vamos só colocar o título aqui. Enquanto isso, vocês podem ir acionando aí o Asa Delta, convidando os seguidores de vocês a assistirem a live conosco. E a gente já inicia já já. Tá bom? Bem-vindos a todos. Essa noite, mais uma live deliciosa que nós vamos fazer. A Stephanie já entrou, ó, vou acenar para ela. Vamos ver se vem o convitinho dela. Essa live tem muitas revelações, viu, gente? Vai ser maravilhosa. O pessoal vai entrando, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Vamos começar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre nutrição e dislexia. Por que será? Vamos ver o que esse assunto tem em comum, certo? Enquanto isso, eu também vou acionar aqui os meus balõezinhos, os meus aviãozinhos, para informar o pessoal que a live vai começar já já. Stephanie, eu já enviei o convite, se você não... Já enviei para você entrar. Oi, Beth, tudo bom? Se você não recebeu o convitinho, você me avisa que eu tento de novo, tá bom? Ó, aqui está aparecendo para mim, aguardando a Stephanie aceitar o convite. Vamos ver o que tem em comum a nutrição e a dislexia. Vai ser uma live muito gostosa. Aqui, vamos lá, de novo. Aguardando a Stephanie. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa live dessa noite. Estou muito feliz de fazer essa live hoje, viu, gente? Vocês vão saber por quê. Beth, saudades, viu? Muitas saudades. Muito feliz de estar aqui com a sua filha hoje. Tá aguardando aqui ainda. Vamos tentar de novo, vamos ver. Como a nutrição pode ajudar na dislexia? Quebrando tabus é nosso tema essa noite. Bem-vindos a todos. Oi, mãe, boa noite. Pai, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aproveitar esse momento para enviar aí o aviãozinho para comunicar que a live está começando. Ah, tá aparecendo aqui, ó. Stephanie, estou te convidando de novo a adicionar a Stephanie. Vamos lá. Agora conectou. Demorou um pouquinho, mas veio, né? Essa tecnologia de vez em quando. Pois é, e ultimamente vou te dizer que tem falhado bastante por causa do excesso de uso, né? A gente não estava acostumado a usar tanto, né? Sim. E agora tem falhado. Bom, Stephanie, por enquanto, antes da gente iniciar, eu estou falando para o pessoal que a live vai ter muitas revelações hoje, vai ser muito gostosa. Ai, tô até com medo, com tanta revelação, assim. Eu estou muito emocionada de fazer essa live hoje. Eu também. E pedir para que o pessoal acione, eu vou até fazer isso também agora, esse asa delta que tem aqui no cantinho, e vai enviando, também. Isso, vamos enviando, que as pessoas vão saber que a live começou. E aí o pessoal vai entrando, isso, vai enviando para os seus seguidores, que aí o pessoal vai entrando, isso, vamos lá, porque essa live vai ser especial, hein, gente? Vai ser muito bacana. Então, muitas revelações. Muitas revelações. Bem-vindo a todos que estão por aqui, que estão chegando, né? E acho que eu mandei para mim mesma. Eu também acho que eu fiz isso, né? Ótimo. Bom, então vamos lá. Acho que agora a gente já pode começar. O pessoal já está entrando. Então, sempre eu começo
Me apresentando, para quem não me conhece, né? Eu sou Silvana Pérez, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação. Eu sou sócia proprietária do Espaço Ser, juntamente com a minha irmã, Luciana Lauretti, que é psicóloga, e é um espaço que tem uma equipe multidisciplinar, tá? Que compreende fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, psiquiatras, e uma neuropsicólogo, já falei, né? E uma equipe de cirurgiões dentistas também. Inclusive, ele compreendia também nutricionista, que quase que a Stephanie foi lá trabalhar com a gente, né? Depois a gente conta essa história. Foi quase, falta um pouquinho, mas ainda tem chance. Quem sabe? E o Espaço Ser agora está promovendo essas lives toda semana, às vezes uma por semana, às vezes duas, com o objetivo de levar conhecimento, experiências, né, a toda a comunidade. E eu acho que está sendo bastante gratificante para a gente e para quem assiste, que no mínimo é um momento de lazer se não for levar conhecimento para aquela pessoa, né? Então a gente está muito contente em realizar essas lives. E agora, né, eu gostaria de apresentar a Stephanie, que é a nossa convidada da noite, a Stephanie Rodrigues Pereira, que é nutricionista clínica. Ela faz atendimento para emagrecimento. Aliás, vou passar lá na sua clínica logo, logo. Emagrecimento, reeducação alimentar e qualidade de vida. E também atende vegetarianos, bariátrica e ganho de massa magra, certo? Então, antes da gente começar a entrar no nosso assunto, eu queria que você explicasse um pouquinho a sua trajetória profissional aí. Aliás, né, antes de você explicar a trajetória, vamos lá. Tá bom. Vamos tirar aí o mistério. O que acontece é que a Stephanie também foi minha aluna, eu já fiz live com 2 ex-alunas, tá? E a Stephanie também foi minha aluna. Só que a Stephanie foi minha aluna particular, não de sala de aula. Eu nunca fui professora dela de sala de aula, né, Stephanie? Verdade. Foi aluna particular. Infelizmente, né? Eu também acho, infelizmente. Eu acho que você ia me adorar como professora e eu ia te adorar como aluna. Eu também. E aí ela foi minha aluna de aula particular e, na verdade, eu devo muito a Stephanie, gente. Por isso que eu falei que eu estou muito, muito emocionada. Porque, na verdade, ela foi a minha primeira disléxica. Então, quando eu comecei a desconfiar da dislexia da Stephanie nas aulas particulares, foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Para poder ajudá-la mais. E aí eu fui pesquisar, eu virei uma pesquisadora em dislexia, depois transtornos de aprendizagem. Então, tanto o meu trabalho de pós-graduação na psicopedagogia, quanto o meu trabalho de mestrado na USP, são dedicados a Stephanie, né? Que eu fiz, o meu trabalho foi todo em cima da dislexia, transtornos de aprendizagem, e foi por causa dela que eu resolvi partir para esse caminho, né? Então eu devo muito a Stephanie, assim, fico muito feliz de estar hoje aqui com ela, vendo a Stephanie formada, né? Com tanta maestreza, fico muito feliz mesmo, né? E muito obrigada por você estar aqui. Então conta um pouquinho dessa trajetória profissional. Obrigada eu. No assunto. Bom, para começar, obrigada eu pelo convite, fico muito honrada, né? E muito orgulhosa de você também, né? Porque ter chegado até aqui, ter estudado tanto para me ajudar e também para ajudar tantas outras pessoas, né? E muito feliz por eu ter sido, assim, entre aspas, a incentivadora, né? Foi o motivo. Não, deixa eu só fazer um parênteses do que você está falando. Quando eu comecei a estudar dislexia, eu ia nos simpósios, nos congressos, porque eu não sabia. Numa outra live a gente já falou, a gente não tem na formação, nem na pós, nem na pedagogia, nem na psicopedagogia, nada que fale sobre os transtornos de aprendizagem, muito menos sobre dislexia. Então eu fui atrás, buscar. E em todos os simpósios que eu ia, congressos, as pessoas que estavam ali, elas estavam porque tinham alguém na família disléxico, tá? E eu era a única que tinha uma aluna disléxica. Eu me sentia muito importante, porque eu estava super na causa da minha aluna, sabe? Muito feliz. Bom, continua aí. Você já agradeceu, eu estou muito feliz. E só colocando um parênteses, que, assim, pelo menos, né, na minha época, a gente não sabia o que era isso, né? Como você falou, a gente foi pesquisar. Então, para todo mundo era assim, tem alguma coisa, mas o que é? A gente não sabia o que era e como que a gente podia solucionar. Então, assim, foi um aprendizado para ambas, né? Tanto para você como para mim, para eu entender o que era, como que eu lidava com aquilo. Então, assim, foi uma experiência muito bacana.
né? Então, mais pra frente a gente vai falar dessa parte. A gente vai falar, mas uma experiência muito grande, assim, acho que para mim, para você, para sua família, né? Para a família também, né? Porque tudo envolve, né? Então, quando a gente começou a pesquisar sobre dislexia e tinha essa hipótese, aí depois você foi encaminhada para a BD, né? E aí foi fazer o diagnóstico, a BD, gente, a Associação Brasileira de Dislexia, eu sugeri que ela fosse fazer o diagnóstico. Quer dizer, então é todo um processo que a gente passou ali de ansiedade durante muito tempo para entender o que estava acontecendo na cabeça dessa menina linda. Mas foi muito bom depois saber o que realmente era, né? Que a gente não conseguia entender e acabamos entendendo da melhor forma. Nossa, Stephanie, esse depoimento, assim, acho que é maravilhoso. Eu precisava que muita gente estivesse ouvindo o que você falou agora. Porque tem pessoas que falam assim, não, é melhor não saber. Eu acho o contrário. Eu acho que tem que saber, porque aí você sabe como tratar da melhor forma isso e como você vai lidar com isso. Porque às vezes não adianta, às vezes, você entender o que é, mas você não consegue lidar com aquilo. Você não consegue... Como que eu vou fazer? Como que eu... né? Então, tudo isso é um aprendizado, assim... 24 horas por dia, a vida inteira. Então, eu acho isso muito importante. E a partir do momento que você sabe o que é, você começa a utilizar os instrumentos adequados para lidar com aquilo. Sem dúvida. Né? Eu acho que é bem isso mesmo, muito. Né? Bom, antes da gente voltar a falar da dislexia aí, fala pra gente a sua trajetória, né? A sua formação profissional, como é que foi, como é que começou, onde você fez, onde você chegou. Então, na verdade, assim, eu comecei... eu não sabia o que eu queria. Né? Foi muito, na verdade, foi um pouquinho engraçado. Eu não sabia o que eu queria. E aí eu resolvi, falei assim, vou prestar vestibular. Como todo mundo, né? Acaba a escola, vamos fazer cursinho, vamos prestar vestibular. Eu prestei vestibular. E coloquei como opção nutrição. Não me pergunte, porque eu não sabia o que era naquela época. A gente vai colocando e fala, vamos colocar como opção. É bonitinho esse nome. É legal. E, na verdade, eu queria publicidade e propaganda. Não tem nada a ver com nutrição, para entender. E aí, eu passei no vestibular como publicidade e propaganda. Só que a hora que eu fui fazer a inscrição lá, não tinha o curso. Ou o curso era à noite, eu não me engano, ou era em outro campus, que eu fiz na Unip aqui em Alphaville. Aí eu falei assim, eu não vou me deslocar da minha casa à noite, né, ficar pegando estrada. E eu não vou para outro campus também, eu tô do lado da minha casa. E a minha próxima opção foi a nutrição. E exatamente naquele ano abriu a única turma que teve de nutrição, que foi a que começou. Olha. Então eu falei assim, nossa, eu acho que realmente eu tenho... Era pra ser, né? Era pra ser nutrição. E aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar o que era a nutrição. Porque na minha mente eu não sabia. E acabou sendo um aprendizado pra mim mesma. Porque eu falei assim, primeiro, antes de cuidar das pessoas, eu tenho que cuidar de mim. Né? Então, eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo em mim. Porque eu falei assim, também não adianta eu querer aplicar nas pessoas sem saber se realmente funciona. Então, assim, eu me sentia acima do meu peso, eu não me sentia bem comigo. E eu comecei a aplicar isso, e comecei a mudar muita coisa em mim. Então, assim, quem me conhece sabe, né? Eu já fui mais fofinha, tudo. Então, assim, eu cheguei a um nível que eu falei assim, agora eu consigo passar para o outro, né, e tentar ajudar ao próximo. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que foi, né, ajudar ao próximo da melhor forma. Característica de disléxico, inclusive. Então, assim, eu vi na nutrição uma forma que eu podia ajudar as pessoas na saúde delas, né? Então, eu comecei a estudar, não é fácil, né? Na área nenhuma área é fácil, mas a área da saúde acaba, né, sendo um pouquinho mais complicada. Mas então, eu fui atrás, fazia cursos assim, o tempo todo. Durante os 4 anos de faculdade eu fiz muitos cursos, muitos. E fui me aperfeiçoando. E engraçado que na faculdade já me veio a área de clínica. Não sei por quê. Eu falei assim, eu quero atender paciente na clínica, sentado ali batendo papo com ele. Nas outras áreas eu não me identificava tanto. E aí quando eu fui fazer estágio, mesma coisa. Era clínica, não adiantava. Eu ia para as outras áreas e falava assim, não é isso que eu quero. Eu quero que a pessoa sente na minha frente para eu ajudar ela, para ver como eu posso mudar o hábito dela, até
né, de repente, assim... A qualidade de vida, né? A qualidade de vida dela, para que ela fique melhor, né, que não tenha problema de saúde, que melhore doenças e N coisas que hoje em dia a gente tem. E quando, no meu processo na faculdade, a nutrição começou a crescer muito. Né? Antigamente tinha, mas não era tão... As pessoas acho que não ligavam tanto para isso. Sim, sim. E hoje Teve um dia... boom, né, em relação à nutrição, é verdade, né? Acho que foi o mesmo boom que aconteceu em relação à academia, exercício físico e nutrição. Foi. Acho que começaram a andar juntos, né? Exatamente. E aí, quando eu me vi formada, sabendo o que eu estava sabendo, né? Querendo pesquisar mais, ler mais, fazer mais cursos para entender, começaram a vir os pacientes. E aí, né, acho que todo mundo que está se formando é mais ou menos isso. Fica, socorro, como que eu faço isso? Porque, né, é difícil. Né? Porque na faculdade a gente tem uma coisa e na prática a prática diferente, é outra. Né? Então, assim, e eu me realizei. Atendendo, para mim, é uma delícia. Eu amo atender, eu amo o que eu faço. Então, assim, eu vejo, converso, vejo todas as possibilidades que eu posso ajudar aquela pessoa. Às vezes, na gestação, de repente, ela quer se tornar vegetariana, ela quer fazer uma cirurgia bariátrica. Então, assim, tudo para melhorar a qualidade de vida dela. Às vezes, muita gente vem e fala assim, eu quero ganhar massa muscular porque eu entrei na academia. Aí, conversando, vendo, de repente, nem é isso que ela precisa, né? Algumas mudanças que a gente faz, conversando mesmo. Você pode mudar isso, você pode melhorar isso, coloca isso no seu dia a dia. Pronto, a pessoa já se realiza com ela mesma e com o seu corpo. Então, assim, eu sou muito feliz na minha profissão. A preocupação é sempre ajudar e você gosta mesmo do que você faz. Sim, eu gosto muito. Então, assim, eu vejo sempre a melhor maneira. Esse negócio de receita de bolo não existe. Cada um tem o seu. E não adianta querer colar do coleguinha, porque não vai dar certo. Não dá diferente. Certo. Não dá certo. Que ótimo, Stephanie. Tem uma coisa que você falou no meio de todo o seu discurso aí que me chamou a atenção, quando você falou assim, e aí eu comecei a gostar de ler e quis ler mais, né? Então é muito bacana escutar uma disléxica falando que gostava de ler e quis ler mais. Então vamos voltar a esse assunto, depois a gente volta para a nutrição novamente, né? Não, mas eu vou então, te falar assim, que foi na faculdade que eu comecei a gostar de ler. Porque era um assunto que eu gostava. Porque então, você sabe, né? No colégio eu não gostava de ler. Não gostava, exatamente. Porque vou confessar, eu fugia dos livros, eu pegava resumo na internet, gente. Com certeza. Era muito chato, não dava. Não é fácil. E a dificuldade que o disléxico tem na leitura, que a gente sabe que é uma dificuldade real, não é inventada, né? Sim. Não é de mentirinha. Então, a dificuldade em juntar as sílabas, formar a palavra e pegar o significado daquilo de uma palavra e numa frase, num parágrafo, num livro, é muito mais difícil. A gente sabe dessa dificuldade. Tem vontade de juntar o livro e tacar longe, porque é difícil. Então o esforço é muito grande. E com certeza ele só vai valer a pena se você gosta do que você está lendo, né? Por isso que você falou que na faculdade era um assunto que te interessava e daí você passou a gostar de ler. Eu acho que é bem isso que acontece. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para todo mundo que está ouvindo, se a dislexia te atrapalhou muito e em quais momentos? Ou seja, o que você lembra de aquilo te atrapalhar se atrapalhar por causa da dislexia, entendeu? Que você sabe hoje, tem a noção exatamente do que é a dislexia, né? E o quanto ela te atrapalhou e em quais momentos, se você tem algum exemplo, sei lá. Olha, eu acho que assim, depois que eu entendi o que era realmente a dislexia, tudo, não me atrapalhou tanto, porque aí eu sabia como lidar com ela e, assim, se eu errasse, eu falava, opa, peraí, vamos consertar. Porque antes você não sabia o que fazer e nem por que aquilo acontecia, não é? Exatamente. Por exemplo, no colégio, né? Antes de descobrir, eu errava, às vezes, por exemplo, na matéria básica, português. A gente troca a letra, a gente erra. E eu ficava assim, mas por que eu tô errando? Na minha cabeça tá certo isso. Né? Né? Na mente eu trocava as palavras, as letras, mas para mim estava certo. Eu falava assim, mas por que eu tô errando? E eu não conseguia entender. E aí a professora, de repente, às vezes corrigia, falava assim, é aqui, é assim. Mas eu ficava, mas não é assim.
É do jeito que eu tô pensando. Então, assim, Sim. Isso acabou me atrapalhando nesse sentido. Pensava certo e colocava errado. Exatamente. Né? Eu ficava assim, mas não é possível, gente. Na minha mente veio assim, mas por que eu escrevi errado? Né? Ou por que saiu dessa forma? Né? Por que o texto não teve a realização disso, do que eu pensei? Sim, sim. Deixa eu te contar. Não sei se eu vou te contar ou se eu vou te relembrar um exemplo, tá? Eu vou contar pro pessoal aqui. Eu lembro, você ia ter aula particular na minha casa, em Aldeia, né? Você lembra? Você ia na minha casa? Não? Gente, ela era minha vizinha aqui da rua de baixo, tá? Só pra deixar claro. Isso. E aí ela ia em casa e eu dava aula particular para ela. Quando começou a me acender uma luzinha, eu falei, o que está acontecendo com essa menina? Porque ela ia, eu me lembro que era acho que terça e quinta, e o que eu explicava para ela na terça, na quinta já não fazia menor sentido. Né? Fora isso, eu lembro especificamente de uma aula, Stephanie, que eu falo em todas as minhas palestras, falo para todos os meus alunos, todos os professores que me ouvem, que é o seguinte, você chegou lá, tinha uma lição que você tinha que fazer 4 vezes 5, não, 4 vezes 5 não, 5 vezes 7, é tabuada, né? Tabuada é difícil decorar também para o Nem fale. Era o 5 vezes 7, e aí você começava a fazer os pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Então, 5 fileiras de 7 pauzinhos, certo? Quando chegava no final, você ia contar. E aí eu lembro disso assim como se fosse hoje. Aí você ia no 1, e você não começava do 7, aqui já tem 7, vou começar 8, 9. Não, você ia lá no 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você ia. E de repente, no meio do caminho, você falava 13, 15, 16, ai, me perdi. Voltava no 1 e contava de novo. Você era muito esforçada. Eu me lembro muito disso. Aí você contava de novo, chegava no final, 34, 35. Eu lembro jeitinho, se eu olhar pra mim com aquela carinha de criancinha ainda, olhar pra mim e falar assim, 35. Aí eu falei assim pra você, então coloca aí, 35. Aí você virou a folha, porque a resposta era, isso eu peço muito para os professores, não coloca o lugar da resposta longe da pergunta, porque o disléxico se perde, né? Uhum. Então, no que você virou a folha, você esqueceu. Aí você falou, quanto deu mesmo? Aí você voltou e contou de novo até o 35, só que aí você já adquiriu um mecanismo seu. Você foi virando a folha falando 35, 35, 35, 35 para você não esquecer. Aí você virou a folha e foi escrever 35. O que você escreveu? 53. Isso que você falou de trocar. Eu lembro até hoje, eu falei, gente, essa menina sabe a tabuada, ela sabe fazer a tabuada, ela chegou no resultado certo, só que ela trocou na hora de escrever, isso não é justo, tem alguma coisa acontecendo. Foi aí que a gente começou a pesquisar, né? Então, exatamente esse exemplo assim que você está dando, exatamente isso. Eu lembro direitinho desse acontecimento, mas você era muito esforçado. Era muito engraçado, porque eu escrevia, às vezes, por exemplo, a professora, né, normalmente de redação, quando você escrevia, tinha que escrever um textinho, alguma coisa. Eu escrevia tudo, a professora, mas eu não entendo nada que está escrito aqui. Eu falei, como você não entende? Eu estou escrevendo. Eu escrevi exatamente o que estava na minha cabeça, estava tudo claro. Na minha cabeça, mas na hora de passar, não foi exatamente o que estava, né? Mas o dos pauzinhos eu não lembro esse dia, mas eu lembro que na prova eu fazia os pauzinhos, eu lembro. Então, mas eu lembro que quando você chegou para ter aula particular, porque isso acontece com todo aluno disléxico, né? Você tinha vergonha de fazer os pauzinhos. Então você não fazia, você chutava na prova. E aí nas aulas eu comecei a te incentivar. Olha, pode fazer, faz os pauzinhos que não tem problema. Nananã. E aí até que eu cheguei para a sua professora de classe, como você estudava na mesma escola que eu dava aula, isso facilitou um pouco, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei para a sua professora e falei assim, escuta, essa menina precisa de mais tempo para fazer a prova e que leia as questões para ela. E eu lembro que foi a primeira vez que a professora, não vou falar o nome dela aqui, mas eu lembro de quem era. Ela leu as questões para você na prova. Lembra? Ela começa com isso, ó. Né? Ela leu as questões para você na prova. Dela. Eu tenho contato dela ainda. Ela leu as questões para você na prova, e aí foi a primeira vez que você tirou, acho que 6,75, uma nota muito boa. Porque você conseguiu. Então, porque ela conseguiu ler as questões e você fez com mais tempo. Então, assim, tudo isso, né, precisa ser olhado, né? Sim. Você vê, se você não tivesse sido esforçada como você foi, se os professores também não tivessem atendido a essas demandas, a gente não teria uma nutricionista maravilhosa que nós temos hoje, não é? Teria desistido. E falando nisso, a próxima pergunta é, você acha que a dislexia te fez uma pessoa mais forte, mais determinada, mais esforçada? Sim,
Assim, Acho eu que acabei sim, né? sendo mais esforçada pelo fato de... Claro, eu aprendi muito, né? Sabendo da dislexia, a gente aprende mecanismos para, às vezes, decorar mais fácil, para, às vezes, não trocar as letras tanto. Óbvio que, assim, não é 100%. Tem horas que Sim. escapa, tem Mas horas que, ninguém é 100%, né, né, Steph? acaba. Mas eu acho que sim, me melhorou muito, porque eu acabo querendo me esforçar mais, aprender mais, para, né, para falar Uhum. assim, eu sei isso aqui e é isso aqui, tá? Tava escrito no livro. Sim, É, sim. então, assim, sim, a dislexia me ajudou positivamente na minha Sim, a te profissão deixar uma e em pessoa mais tudo. esforçada. É, Aham. sem dúvida. É muito bacana isso, porque. E aí eu lembro que. E a gente tem uma diferença também, acho que é legal esclarecer o pessoal aqui, porque a gente tem assim, do mesmo jeito que quem não tem dislexia, cada pessoa é uma pessoa, né? As pessoas Sim, têm a sua individualidade, os disléxicos também. Então a gente não tem todos os disléxicos iguais, né? Cada um tem uma exato. tem características diferentes, né? Tem algumas Uhum. características que são comuns, como você falou, trocar letra, trocar as coisas na hora de colocar o resultado, às vezes troca direita e esquerda, tem algumas características que são comuns. Mas os Sim. disléxicos também são diferentes. Então a gente encontra, eu como mais de 20 anos trabalhando como professora, como psicopedagoga, você encontra muitos disléxicos e cada um com a sua individualidade. Então você tem aqueles que são realmente esforçados, como você sempre foi, e você tem aqueles que largam, falam, não quero mais saber, cansei, sabe? Cansa muito. Então você tem essas dificuldades e que aí entra um pouco nessa parte do acompanhamento psicopedagógico, como você falou, Sim. na psicopedagogia a gente ensina os mecanismos para lidar melhor com isso, né? Uhum, E aí a exato. pessoa vai utilizando, como você falou, esses mecanismos para facilitar a sua vida. Não é facilitar, né? Para deixar a sua vida mais normal, para não ter essas É, dificuldades que aparecem no meio do caminho, né? eu acho que isso Ah. serve para a gente entrar no cotidiano. Uhum. Porque, querendo ou não, assim, quem é dislexo, ou não precisa ser dislexo, tem outras mil coisas, né, que não... TDAH, tem vários, tem... né? Que às vezes a gente não entende e a gente fica assim, falando, nossa, por que eu não consigo? Por que o meu colega, o meu amigo faz tão fácil e eu não consigo? Por quê? Então, assim, Uhum. acho que entender isso é o principal. E a partir daí começar a desenvolver isso e, né, como a gente falou, técnicas, de Sim, repente, assim, isso aqui não dá certo para mim, então eu vou tentar de outra forma, eu vou procurar uma ajuda profissional. Então, sim. assim, N coisas que a gente consegue, sem dúvida, dá para fazer. Tem alguém que colocou aí que isso aí se chama superação, né? Você vai se Ah, superando, né? Cada a vez cada mais dia. a Não, e cada assim, dia. todo mundo é assim, mas a gente que tem um pouco mais de dificuldade é a cada segundo uma superação. Porque você faz de diferente, você fala, nossa, eu consegui, eu fiz de diferente, às vezes sem perceber. Você fala assim, Sim, nossa, né, no meu inconsciente já estava, então eu fiz e consegui. Então, isso já consegui. é uma superação maravilhosa. Com certeza. Olha que coisa interessante, a Elaine colocou aí, e a Eu Elaine ia é falar minha isso. prima, e o filho dela também é disléxico, eu fiz acompanhamento com ele. E ela falou que teve que ler, né, um livro, teve que ler não, ela leu para ele um livro de 200 páginas durante 4 horas para ele poder fazer a prova, acho que do vestibular, se não me engano, e ele tirou 8 na prova. Quer dizer, quando ele Maravilhoso. escuta, ele consegue entender muito melhor do que quando ele está lendo. Isso é uma Exatamente. característica básica, né? Eu, por exemplo, sou muito visual. Então, de repente, se você me mostra um slide, né, para mim é Ah, muito tá. mais fácil. Então, por exemplo, se fosse fazer uma Sim, prova, eu falava assim, bom, eu sei que tá no slide tal, slide tal. Calma, vamos tentar lembrar o que estava no slide, né? sim. Vai. Então, assim, Para você provavelmente... deve ser ótimo estudar por mapa mental, né, Stephanie? Fazendo os desenhos, né? Ao invés de escrever, vai fazendo Uhum, desenho que exato. te remetem àquele conteúdo. Então, Muito para mim, assim, por bacana. exemplo, na faculdade eu usava essa técnica dos slides. Eu mais ou menos memorizava os Uhum. slides, né? Óbvio que é difícil, não é fácil. Mas eu ia Sim, com lembrando certeza. e estudando em cima dos slides. Então, para mim, era muito mais fácil. Eu falava, nossa, eu lembro que estava no slide. Né? Se não estava, eu Uhum. anotava do lado. Falei, bom, eu anotei, eu estava em algum slide. Vamos lá, o que que tava? Então, são técnicas que a gente vai aprendendo para ficar mais Sim. fácil.
Hoje em dia, por exemplo, em livro, o que eu faço? Eu coloco aqueles tags coloridos. Sei. Eu vou colocando nas páginas que eu acho legal e importante, porque eu falo assim, bom, eu sei que tá no livro tal. Eu vou lá, então aqui eu E sei vai que lá. tá. Às vezes pela cor do tag, né? Isso, aí você já sabe, né? É muito Aham. bacana. E tem algumas pesquisas que mostram, e algumas comprovações, que tem muitos disléxicos que têm memória fotográfica, né? Então ver muito, a imagem é muito importante, né? Bom, voltando ao seu esforço todo, eu me lembro que depois, porque você foi minha aluna particular, depois eu fiz a psicopedagogia, você foi minha paciente. E eu me lembro que eu não me lembro se foi no 5º ano ou no 6º ano, que você fazia, né? 5º ou 6º ano do Fundamental 2 aí, que você chegou para mim e falou, Silvana, agora eu quero parar de fazer as sessões e quero tentar ir sozinha. Você lembra disso? Um pouquinho, eu lembro. Aí eu falei, nossa, que corajosa, que bacana, né? Porque eu falo que o disléxico, a gente não dá alta para ele se dá alta. Quando ele percebe que ele tem condições, adquirir os mecanismos que precisa, né? E aí eu me lembro que você falou isso, e aí você parou de frequentar as sessões psicopedagógicas, e eu fui revê-la com muita emoção no seu aniversário de 15 anos, que vocês me convidaram. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, a Stephanie me convidou. E aí eu encontro aquela menina linda, de 15 anos, maravilhosa, numa festa linda, me lembro até hoje. Beth, muito obrigada por ter me convidado, fiquei muito feliz. E muito emocionada, né? Então, assim, o quanto essa experiência é rica para ambos os lados, né? Para quem ensina, para quem é ensinado, quem ensina acaba aprendendo, né? Quem é ensinado acaba ensinando. E eu acho, assim, isso muito rico, muito emocionante, né? Então, e aí depois disso, né, mais tarde, foi quando você me procurou para alugar a sala lá no Espaço Ser para atender como nutricionista, que eu achei também maravilhoso. Verdade. Conversei com a sua mãe e falei, nossa, que bacana, né? Como ela tá bem. Então, assim, quando trabalha todo mundo junto, né? Isso que eu falei na outra live também, né? A família, a terapia, a escola, todo mundo agindo da mesma forma, pensando, isso faz uma diferença, né? O resultado é muito mais rápido, né? Então, assim, o sujeito, né? Ele se enche de coragem, né? Ele se esforça mais, ele se motiva, né? Isso é muito importante, é muito bacana, né? Então, parabéns por todo esse esforço, por estar aqui. Eu estava sábado falando para os meus filhos que ia fazer uma live com você, eles sabem de toda a minha história com você, comecei a contar, até comecei a chorar. Falei, não, pera, calma. É melhor chorar no sábado do que chorar hoje. Bom, sobre a dislexia, Stephanie, tem mais alguma coisa que você quer falar? Quer dar algum recado, dizer alguma coisa? Para a gente entrar no assunto da nutrição, né, agora. Olha, eu acho que assim, no geral, o principal é a pessoa querer. A pessoa quer, né, não tratar, porque tratar a gente também fica, acho que uma palavra muito forte. Mas entender o que é e arrumar uma solução para isso, da melhor forma possível. Cada um. Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo, né? Então vai de pessoa para pessoa. Mas, assim, para quem procura ajuda, não custa, né? Pelo menos para você entender o que é. E te garanto, vai te fazer um bem danado, porque você vai começar a entender por que você faz, às vezes, coisas tão simples. Você fala assim, poxa, por que eu tô fazendo errado? Não, às vezes não é no inconsciente que a gente acaba fazendo. Então, assim, todo mundo tem que procurar ajuda por qualquer motivo que seja. Procure, porque vale a pena. Aliás, eu comentei na live de ontem que a Luciana fez com a Rosane, que também tá aí, que terapia todo mundo merece, né? Seja qualquer tipo de terapia, todo mundo merece fazer, né? Porque é uma coisa que só vai agregar. Não é? Só vai agregar para a pessoa, né? Para o seu profissional, para o seu pessoal, e vai agregar para tudo, né? Então isso é muito importante. Não, só faz bem, a gente só precisa do bem. Então, vamos fazer o que nos faz bem. Então, Ótimo. Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre nutrição agora, né, Esther? Tá bom, vamos lá. Então explica pra gente exatamente qual o trabalho, né, do nutricionista, o que faz o nutricionista. Se existem linhas diferentes de trabalho, você já falou isso até no começo, que você queria ser clínica, não sei o quê, e qual a sua linha de trabalho, só rapidamente para a gente entender. Tá, vou fazer um resuminho rápido, né? Porque se eu vou te explicar, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Então,
o que é um nutricionista, uma nutricionista? É uma pessoa que vem cuidar de você, de toda a sua parte alimentar, toda, né? Do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, mesmo durante o sono, o que a gente pode, o que o alimento afeta, o que ele não afeta, na sua disposição, no seu bem-estar, no seu estresse. Tudo isso faz com que a pessoa tenha uma melhora, tanto psicologicamente, como fisicamente, como internamente, tá? De repente uma pessoa chega e fala assim, eu tenho um problema muito sério de estômago, dor de estômago. Eu já fui em todos os médicos, ninguém me dá solução, eu só tomo remédio. Então na nutrição a gente vai ajudar através da alimentação. Então o nutricionista é isso, a gente quer ajudar através da alimentação. Mudar a minha linha, né? Mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida, para que você tenha, por exemplo, viva mais, né? Tenha menos dores, sinta menos, de repente, por exemplo, as grávidas, menos enjoo, né? Na bariátrica, que tenha uma perda de peso boa, que não sofram nenhum déficit, nenhum tipo de nada, assim, nenhuma doença, nada. Tá. E aí, assim, a linha da nutrição, tem vários. Para quem não sabe, também a gente trabalha em One. Para quem não sabe, é restaurante, cozinha de restaurante. Então, sempre tem uma nutri ali. No hospital, nós trabalhamos também em One, que é na cozinha, ou em clínica, atendendo. Normalmente, né, o pessoal que fez alguma cirurgia, ou sempre tem uma nutri lá que passa. O que você gosta de comer? E aí a gente vai lá. O Fernando, obrigada, Fernando. Fernando Senegali. Ele tá obrigada. A Stephanie não foi, mas levou o Fernando na época, né? Viu? Eu deixei um bônus. Desculpa, Stephanie. Então vamos lá, você falou que são todas essas linhas. Então, é o One, hospitalar. Nós temos em casa de repouso, né? Casa de idoso, pra gente ajudar. Que legal, falou. É a minha prima, tá fazendo reeducação. Na clínica, né? Que a clínica a gente faz reeducação alimentar, faz tudo um pouquinho, para várias patologias. E também a gente tem no esporte, né? Que daí seria em academias, para tudo. Sim. Basicamente são essas as linhas. Tá. E aí você é clínica, né? Atende na clínica. A minha é clínica, Tá. A minha clínica... Stephanie, e você fala muito da nutrição ajudar em várias áreas da vida da pessoa, né? Até no sono, tudo. Sim. E nesse momento de estresse, né? Na pandemia, tem alguma coisa, alguma dica que a nutrição pode ajudar para a gente ficar menos ansioso, né? Ou menos estressado, porque tá difícil, né? Tá difícil. Essa pandemia não acaba nunca. A gente, vai acabar, mas não tá acabando nunca, né? Então, na verdade, assim, como eu conversei lá atrás, assim, é muito individual de pessoa para pessoa, né? Sim, às vezes o que serve para um não serve para o outro, mas no geral o que a gente pode fazer é cuidado nas quantidades, né? Sem exagero, porque às vezes a gente vai, né, de repente, vamos o mais famoso, o doce, né? Tô muito estressada, eu vou descontar no doce. Então, em vez de eu comer uma barrinha, não, eu vou comer a barra inteira de chocolate. Isso é um exagero, né? Então, assim, a gente tem que se... A minha sorte é que é só chocolate amargo que eu como, tá? Eu não como chocolate doce. Já ajuda. Então, assim, a gente tem que acabar dosando. Tomar muito mais água, né? Porque a gente acaba ficando muito mais tempo, né? A maioria está de home office, então a gente fica muito mais tempo sentado, na mesma posição. Isso, né? A gente causa dor na coluna, né? Dói tudo. A hora que você levanta e fala, nossa, eu tô descadeirada, que a gente brinca. Então, assim, tem que se hidratar o corpo, tem que levantar um pouco. Por exemplo, eu vou fazer xixi, volta, já toma mais água para se hidratar. Porque isso faz bem. Então, coma mais frutas, né? Tá. Aproveite para... Porque a gente está em casa, né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil para algumas coisas. Então, na verdade, né? Então, para as frutas, evita muita fritura, façam refeições mais leves.
sem exagero. Bebida alcoólica, mesma coisa, né? Sem exagerar. Não é só porque você tá em casa que eu vou beber uma garrafa de vinho e não tem problema nenhum. E tudo bem. Tem problema. Lá na frente vai ter uma consequência. Então, assim, sempre tomando cuidado nas quantidades e na qualidade. Assim, num geral. Porque, claro, cada um é cada um. Não tem como a gente dosar. Dicas preciosas. Agora vamos lá. Uma pergunta pessoal. A Luciana já anunciou ontem. Eu vou ser avó de gêmeos. Parabéns, vovó de novo. Obrigada. E a minha norinha tá passando muito mal. E a gente tem muitas grávidas que realmente na gravidez, né, enjoo, passam por momentos de enjoo, dificuldade de se alimentar, respeitando o que você falou, que cada uma é cada uma, mas assim, no geral, o que mais funciona, né, para que esse tipo de situação melhore na maior parte das grávidas? Não sei se dá para falar isso. Olha, eu vou falar pelas que eu atendo, tá? Normalmente a grande maioria funciona isso. Então vamos lá. O limão é uma das melhores dicas. O que a gente pode fazer? Limão na água espremido. Limão com um pouquinho de sal. Um pouquinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Um pouquinho de sal só. Sim. Picolé até para não dar pressão alta, né? Nem pode o sal. Isso, é um pouquinho só. Picolé de limão. Faz aqueles chups-chups. Sabe que a gente antigamente então faz, natural, né? Mas para não ter conservante nem nada. Outra coisa que ajuda é bolacha de maisena, bolacha de água e sal. Um pouquinho de carboidrato ajuda, tá? E uma outra coisa que ajuda muito, muito, muito é fracionar. Por quê? Porque a grávida fica muito enjoada. Então tem horas que ela vai acordar e fala assim, eu não quero ver comida na minha frente. Ela não vai conseguir. Então o momento que ela consegue, ela come um pouquinho, sem exagerar, porque senão vai voltar o enjoo. Então, assim, ela vai. A gente fala, né, de 3 em 3 horas. Não, ela às vezes vai ser em menos tempo. Vai ser de 1 em 1 hora que ela vai comer um pouquinho, que é o que ela consegue. É o que cabe. É o que cabe. Então, vai fracionando. E tomar muita, muita água. Muita. Tá, beleza. Ótimas dicas. Muito bom. Muito obrigada. Agora vamos lá. E quanto aos vegetarianos? Que, aliás, minha nora grávida e vegetariana. E quanto aos vegetarianos? Quais são as dicas básicas que você tem aí? Porque tem todo um cuidado aí, né? Pra questão do ferro, tudo, né? Isso. Então, no vegetariano, assim, ainda mais na gestação, é um pouco mais delicado. O que a gente pode fazer? Sempre tem que ter um acompanhamento, não adianta. Tem que ter um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque o vegetariano, para quem não sabe, ele corta muitas coisas. Nós temos vários tipos, né? Tem quem só consome ovo e leite, quem só consome, às vezes, só o frango, por exemplo, quem só ovo. Então, tem vários tipos. Só peixe, né? Isso, só peixe. Então, ou nada. Ou nada, nada, né? O vegano. Nada. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. Mas, sempre tem um acompanhamento, porque sem a carne, a gente tem muitos déficits. Principalmente de vitamina B12. Tá. Então, assim, o tempo todo você tem que estar fazendo o acompanhamento, um exame para ver se tá ok, para ver se você está se sentindo bem e vendo se você consegue suplementar isso através da alimentação. Que muitas vezes no vegetarianismo a gente tem que suplementar com remédio, tá? O remédio, no caso, assim, é natural, né? Uma coisa mais para não fazer mal. Vitamina, alguma coisa. Isso, exato. Então, assim, e a gente tem que arrumar outras formas. A pessoa não come carne? Ok. Então, como que a gente vai substituir? Então, a gente vai lá, monta uma tabelinha, você vai substituir assim. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, às vezes não come soja, não come várias coisas, né, que seriam a substituição. O que a gente vai substituir? Então, sempre tem que ter, porque você acaba tendo poucas opções, né? E aí a pessoa fala assim, e agora? O que eu faço? Né? E isso tem que pode ser cuidada, né? Tem que ser cuidada muito de pertinho e avaliada. Porque não dá pra ficar assim, né? Ainda mais, por exemplo, na gestação, então, tem que cuidar, no caso dela, em triplo, né? Em triplo, ela e os bebês. Então, assim, tudo tem que ser muito direitinho pra não causar nada, pra não causar nenhuma deficiência, pra não causar mal aos próprios bebês e pra ela também não ficar passando mal, né? Porque, às vezes, uma pequena deficiência faz a pessoa passar mal os 9 meses. E aí, a hora que ela vai ver, fala, nossa, era só um detalhe que eu podia ter mudado e já não isso. Então, assim, é particular, mas, assim, tem que ter um acompanhamento, porque... E hoje em dia, eu não sei se
você percebe isso no seu consultório? Eu tenho a impressão, e aí eu não sou da área, não sei, que aumentou muito o número de vegetarianos. As pessoas estão tendendo a se tornar vegetarianas, né? Porque as pessoas, né, pelo menos a grande maioria que eu conheço e que eu converso que falam, elas querem uma alimentação mais natural. Porque hoje em dia a gente está muito no industrializado, muito no processado, né? Porque como né, agora a gente até que tem tempo porque a gente está em casa, mas com a correria você não tem tempo. Você vai... Nossa, o mais prático é um fast food, é uma pizza, tô passando ali naquele barzinho, tem uma coxinha. Então eu vou lá e como, né? Então assim, e acaba sendo assim, uma coisa mais natural. O que eu posso ser para ser mais saudável? Às vezes, você é vegetariano. Também tem essa coisa... Por exemplo, né? Até acho que é seu pai que tá falando. É meu pai, é moda. Que tem moda. Um pouco da moda também. Isso, tem um pouco da moda. Mas também tem que as pessoas hoje em dia estão querendo se cuidar muito mais. Estão querendo ter uma melhor qualidade de vida. E acabam pesquisando na internet, que tem muita coisa. Então eles falam assim, qual é a melhor opção? Vou virar vegetariano. Vegetariano. E aí, eu já atendi várias pessoas que eu pergunto para assim, mas você é vegetariano, mas o que você come? A pessoa fala assim, eu como de tudo. Eu falo, você come de tudo. Então, vamos. Eu tenho que explicar para a pessoa como funciona e o que é. Porque às vezes ela vai... Exato, porque ela vai tanto na internet que ela fala assim, eu vou parar de comer o ovo e tá bom. Mas ela tem que suplementar, ela tem que ter uma base para isso. Então, assim, tudo tem que ter acompanhamento e bem detalhado, porque é complicado. Ótimo. Muito boas dicas. E agora a pergunta, assim, que todas as mulheres que estão assistindo querem ouvir, né? E para o emagrecimento, quais as dicas que você dá no geral? Eu sei que cada uma é cada uma, mas assim, basicamente, né, no emagrecimento, além de comer pouco, né, o que a gente tem que fazer? Olha, a primeira coisa, não existe fórmula mágica. Tá? Infelizmente, não existe. Se existisse, eu não tinha nem profissão, né? Senão, como que eu ia fazer? Sim, lógico. É assim, é a pessoa querer estar disposta a fazer mudanças, a praticar atividade física, tá? E aceitar as mudanças que têm que ser feitas. Por exemplo, eu tomo 500 ml de água por dia. Isso no seu corpo não vai fazer nem cócega. Então, a gente faz um cálculo para saber o quanto tem que tomar água, né? O quanto a gente precisa se hidratar. Então, assim... o que eu posso comer, o que eu não posso? O que eu posso diminuir na minha alimentação que pode estar me fazendo mal, né? De repente a pessoa às vezes tem até uma intolerância a alguma coisa e ela não sabe. E através disso a gente consegue descobrir. Eu acho que assim, uma coisa muito importante para deixar aqui para todo mundo ouvir, essas dietas da moda. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá? Por quê? Porque a dieta, o próprio nome diz, dieta da moda. Ela passa, né? Sim. Então, igual aquela da proteína. Você come, você vai emagrecer. Claro, você vai cortar um monte de coisa. Só que depois, provavelmente você vai engordar o dobro. Vai, às vezes, até vai uma hipertensão, um colesterol que você não tinha, por conta de uma coisa que foi mal feita. Então, assim, eu trabalho com reeducação alimentar. Então, é uma coisa que é para a vida toda. Você vai começar hoje... Até o fim da sua vida você vai levar. E é uma coisa consegue fazer isso a vida toda, né? Essas dietas da moda, não. É só durante aquele período, depois... Você faz uma semana e pronto. Você fala assim, não quero fazer, esse negócio é muito chato. Claro. Não posso, por exemplo, né? Não posso ir no barzinho com os meus amigos, eu não posso sair, não posso comer uma pizza. E não na reeducação alimentar você pode, dentro dos seus limites. Dentro das regras que a gente vai colocar para você. Sim, então tem tudo isso. O mais importante, então, do emagrecimento é a reeducação alimentar, né? Exatamente. Porque assim, se você não sabe, você não sabe comer, como que você vai fazer para comer? Você vai exagerar. Né? Você vai chegar e falar assim, eu quero 3 hambúrgueres ali, 2 batatas fritas, um monte, mas não é assim. Então a gente tem que dosar tudo para o seu corpo entender que você está se alimentando para dar energia para ele, para que ele possa gastar e não acumular. Né? Porque muita gente vem assim, nossa, eu tô com aquela pochete, não sai de jeito nenhum. Mas eu fico horas sem comer, né? Eu fico muito tempo e quando eu vou comer eu como muito, né? Eu tenho muita fome. O que eu vou fazer?
Então, vamos mudar alguns hábitos, porque esses hábitos que você está tendo não são bons para você. Sim, lógico. Stephanie, a gente tem só menos de 10 minutos, então vamos falar um pouquinho sobre a nutrição bariátrica, para o pessoal entender um pouquinho o que é isso, né? Que não é uma coisa que a gente ouve falar muito. E depois a relação da nutrição e dislexia, né? O que a nutrição pode ajudar na dislexia, que é o nosso assunto principal, para a gente encerrar, tá bom? Tá, então vou resumir um pouquinho da bariátrica. Isso. A bariátrica, o que é? Tem vários tipos de cirurgia, mas a principal é que você tira um pedaço do seu estômago, tá? Por quê? Porque normalmente essas pessoas estão acima de um peso muito grande. Então, o IMC que a gente fala, então, a partir de 37 para cima. Não é todo mundo, tá, gente? Antes que eu saia falando, não é todo mundo. Tem que ter uma avaliação médica, psicológica, nutricional, tudo isso, para saber se você pode fazer essa cirurgia. Porque é uma cirurgia que você tira um pedaço, né? Você vai começar a comer um pouquinho. Você começa a comer igual passarinho, 50 ml. É muito pouco. E você tem uma perda muito grande. Então, assim, na bariátrica, você tem que ter um acompanhamento antes da cirurgia, durante e depois. Não adianta chegar assim e falar assim, eu vou fazer a cirurgia amanhã. Não, a gente tem todo um processo para mexer nisso, para você entender como vai funcionar o seu corpo, o que você vai poder comer, o que você não vai poder comer. Então, assim, é todo um trabalho que tem que ser conversado e entendido, porque senão não dá certo a cirurgia. Às vezes pode até reverter. Você fala assim, fica um tempo magro, depois engorda tudo de novo. Então, tem que ter o cuidado também, né? Tem que ter um cuidado e um acompanhamento, não adianta. Sim. E aí, nutrição e dislexia? Então, a nutrição e dislexia, rapidinho, vamos lá, fazer um resumão. Ai, meu Deus. Primeiro, ômega 3 ajuda muito, tá? No aprendizado, na concentração. Alimentos integrais também ajudam, né? Que acaba sendo um pouquinho de carboidrato. Cuidado com a quantidade de açúcar, porque o açúcar acelera. Não é isso que a gente quer. Então, a gente quer concentração. Se for acelerar, você vai falar assim, eu não vou prestar atenção. Desconcentrar. Vai desconcentrar. É o que a gente fala do TDAH também. O TDAH não é bom o açúcar, né? Por exemplo, o chocolate. O ideal é o cacau. O cacau puro, né? 100%. Não esses chocolates ao leite, nem nada. Porque tem açúcar, não tem o que fazer. A gente tem que reduzir. Linhaça, chia, todas essas sementes ajudam bastante também, porque contém fibra. Não sabia. Tá? O ferro, então, nos verdes escuros, né? Espinafre, couve, rúcula, tudo isso nos ajuda, porque tudo isso faz com que o nosso cérebro ative, né? E comece a trabalhar melhor na concentração. Mas também tem um fator, não adianta assim, eu vou comer, nossa, eu preciso ter uma prova amanhã, então eu vou comer hoje muito, por exemplo, tomar muito ômega 3 eu vou comer. Não adianta. Né? Tem que ser constante. Constante, tem que ser o tempo todo. Sim, sim. Castanha ajuda um pouquinho também. Então, assim, tem que ser todo um processo, assim, a reeducação alimentar. Então, eu sempre vou ter um pouquinho de cada coisa para que isso desenvolva o meu cérebro e para que ele entenda. Eu preciso de concentração, eu preciso entender. Então, assim, a cafeína, por exemplo, ele vai ativar, você vai ficar acelerado. Sim. Então, não vai te ajudar tanto. O que eu posso fazer? De repente, até o horário. Eu prefiro que a pessoa estude de manhã do que estude à tarde. Porque ela já está mais cansada. Né? A qualidade do sono é essencial. Dormir bem, uma noite de sono. Para tudo. E de repente, utilizar alguns alimentos que te acalmem à noite para dormir bem também, né? A cúrcuma também ajuda bastante. A maçã, a soja. Estimula bastante também. O mirtilo, goodberry, cranberry também. Muita coisa natural, né, Stephanie? Muito bacana. E assim, tirar um pouco do industrializado. Né? Se a criança ou a pessoa come muita coisa industrializada, isso acaba atrapalhando. Tá. Porque né, não é que contamina o organismo, mas ele polui, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa ir tirando o que está atrapalhando e colocando as coisas boas, as coisas naturais, né? Sim. Para que a pessoa consiga ter mais concentração e focar naquilo que ela está fazendo, né?
Então tá, então quando eu tiver meus pacientes disléxicos, eu vou te chamar para dar uma aula para os pais de como fazer a alimentação. Adorei escutar de uma disléxica como tratar através da alimentação, né? Tratar assim não, mas como indicar coisas que facilitem o aprendizado, nesse caso é a concentração, né? O foco atencional, tudo para desenvolver memória. Eu acho que tudo isso é importante para a dislexia. Eu acho que o principal, a pessoa tem que estar proposta a aceitar, né? Lógico. A querer, falar assim, não, eu vou tentar mudar, né? Isso. Depois lá na frente ela vai ver que vai dar um resultado ótimo, eu garanto. Que ótimo. Mas... E aí, qual o seu recado final? Que agora a gente falta 2, 3 minutinhos. 2 minutos? Socorro. Socorro, que eu tenho que despedir. Cuidem da saúde, né? Ainda mais nessa pandemia. Não deixa pra cuidar, depois eu cuido, depois eu deixo pra lá. Cuidem, a alimentação é o principal, que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E assim, quem puder, procure um profissional, tá? Veja como ele pode te ajudar da melhor forma possível. E da dislexia, a mesma coisa. Vamos procurar, vamos melhorar, tanto na alimentação, como na parte psicológica, como em tudo. Então, assim, é muito bom, e eu garanto. Por experiência própria. Todo mundo tinha que passar por isso e se cuidar bem. Vale a pena. Eu vou ter que encerrar, eu tô lendo a mensagem da sua mãe, já tô aqui chorando. Eu também adorei conhecer vocês, para mim foi maravilhoso, tudo de bom, maravilhoso. Eu adorei você participar dessa live, quem sabe a gente faz mais algumas. Também. E parabéns pela pessoa linda e nutricionista maravilhosa que você se tornou. Muito obrigada. Gente, obrigada para todo mundo que esteve presente, obrigada para a Stephanie, para a família toda. Muito obrigada por todos que estão aqui. Eu queria dizer que nós estamos no Espaço Ser, no novo normal, em novo local. E logo, logo nós vamos voltar a atender presencial, com tudo novinho e aconchegante para receber vocês, tá bom? E Stephanie, eu quero que você vá conhecer nosso espaço também. Eu vou sim. E se alguém precisar também de uma consulta nutricional, alguma coisa, eu estou à disposição. Só me mandar mensagem. Tá? Isso, já está no nosso Instagram também do Espaço Ser. Aqui. E aí, muito obrigada, viu? Obrigada a você.